Um adolescente acaba virando pai acidentalmente. Isso não é bom, mas acontece, né? Porém, ele não virou pai de um bebê comum, mas sim de uma criatura bizarra. Tudo porque gozou num peixe. Entretanto, essa não é uma história boa que tem só um momento bizarro. Na verdade, ela é escrota do começo ao fim. Contudo, por mais que seja uma obra muito esquisita, o final dela consegue justificar todas as bizarrices que aconteceram no seu decorrer. Mas, para entender como isso é possível, precisamos mergulhar de cabeça nesse mangá. Tudo começa com um bando de pré-adolescentes fazendo uma competição de quem ejacula mais longe. Eu amo meu trabalho. Cada um tem uma técnica. Um vai na moral e só deixa fluir. Meu Deus, o que eu tô falando? Outro usa estatísticas pra tentar prever a melhor hora de gozar. E outro acha que se botar o cabo do guarda-chuva na bunda, vai fazer o gozo ir mais longe. Não acho que ele queira fazer isso só por causa da competição, hein? Além do mais, todo mundo sabe que isso não dá certo. Porém, mesmo com as técnicas mais avançadas, ninguém consegue vencer Suzuki Shion, o Pelé do gozo à distância e protagonista dessa história. Um pouco depois, ele leva seus amigos pra comerem lamen com o dinheiro que apostaram na competição, mas logo Suzuki tem que abandoná-los porque sua mãe ligou falando pra ele encontrá-la agora. Shion acha que só vai almoçar com a sua mãe, mas ao chegar no restaurante ele vê um cara acenando pra eles. Esse é o namorado da sua mãe e eles vão se casar. Tem algo que me incomoda sobre esse cara aí. Não sei não. Seu nome é Hiroshi Masterba. Um nome ok, né? Contudo, com a união dos dois, o nome do Suzuki vira Suzuki Masterba Shion. Pois é, os amigos do Shion pensam a mesma coisa e riem da cara dele. Entretanto, eles cortam a alegria quando o Shion diz que vai se mudar. No dia da mudança, ele não vê nenhum de seus amigos na estação, até que ele entra no trem e olha pela janela. Seus amigos se despediram dele da maneira mais besta possível, mas mesmo assim, Shion cai em lágrimas. Começando na nova escola, Shion fala seu nome completo e as pessoas começam a rir. Além disso, ele já começa sofrendo bullying de um dos alunos. Esse bicho aí, que deve ser repetente. Shion olha torto pro bully, que fica bravo e dá uma voadora no coitado. Nosso herói até tenta se defender, mas não consegue. Primeiro dia, mano. No fim das aulas, Shion vai pra um lago que tem perto da escola. Ele fica triste por não ter mais amigos e uma vida normal. Chorando, ele joga o crachá com seu nome no rio e, em homenagem aos seus amigos de infância, faz uma homenagem. Porém, o resultado desse ato cai no rio. Um peixe fêmea engole o suquinho do Shion e bota ovos. Mal sabia Shion que esse seu ato punhético ou ético traria consequências enormes no futuro. 3 anos se passaram. Shion tá no ensino médio. Ele continua sofrendo bullying do mesmo cara. Porém, mesmo apanhando, ele usa sua melhor habilidade: ofender seu inimigo falando verdades duras, dizendo que o valentão tem inveja porque Shion tem uma família enquanto ele é solitário. Além disso, Shion continua sendo ajudado pela mesma menina. Contudo, ele não se aproxima dela para evitar que a coitada seja zoada também. Que cavalheiro! Nem parece um menino que se masturbava competitivamente. Contudo, ele tem uma queda por ela e continua se masturbando sim. Mas agora só joga solo. Seus pais não conseguem dar muita atenção para ele pois tiveram gêmeos. A vida do Shion tá bem merda, mas acho que não tem como piorar. Shion pega os pais no ato e, no desespero, sai correndo de casa. Ele corre tanto que chega no lago perto da escola. O coitado começa a chorar, mas para quando ouve uma voz perguntando por que ele tá chorando. Shion acha que é uma pessoa, porém quando ele olha... Foi nesse ponto em que a vida do nosso herói mudou para sempre. Shion se assusta e sai correndo de medo. O bicho vai atrás dele de bicicleta, dizendo que tem algo que quer perguntar. Porém, Shion não tá afim de dialogar e bate na criatura com uma pedra até ela apagar. Mas isso não dura muito tempo. Shion não vê outra saída senão conversar com ele. O peixe conta sua história e diz que viajou muito para tentar encontrar seu pai. Ele pergunta se Shion sabe quem é. Ele não faz ideia. Contudo, quando o bicho mostra o item que guardou, Shion fala que esse é seu nome e os dois ligam os pontos. Assustado, o jovem diz que ele se confundiu
Já tá abandonando a criança. Porém, ele se lembra do dia no lago e percebe que realmente deve ser o pai. Xion sai correndo de novo e quase derruba um ciclista. Ciclista esse que é o cara que faz bullying com ele na escola. O valentão segura Xion pelo braço e diz que isso não vai ficar assim. Desesperado, nosso herói diz que tá com pressa, mas antes que possa apanhar, seu filho aparece. E ele não tá nada feliz. O bicho feio, o outro, defende Xion batendo no bully. O valentão fica surpreso em ver a criatura e pergunta pro Xion o que ela é. O peixe fala que é filho dele. Xion não consegue disfarçar e seu colega acredita. Contudo, Xion detesta isso. Ele não quer ter nada a ver com essa coisa ou com essa situação. Eles conversam mais um pouco e o valentão acha o peixe legal. Ele viajou para vários cantos do mundo, escapou da morte várias vezes, inclusive uma contra o seu pai. Mesmo sendo horroroso, ele é muito gentil. De repente, no meio da conversa, o bicho pergunta pro Xion se ele é feio. O valentão acha engraçado, mas Xion finge que não ouviu porque não quer saber da criatura. Irritado, seu colega fala para ele assumir a responsabilidade de ter transado com o peixe. Xion xinga ele e ofende o peixe, falando que não tem nada a ver com essa coisa horrorosa. Ouvindo isso, o bicho fala que o velho Hashirogata avisou que seu pai não iria querer ficar com ele, porque os humanos temem os monstros. Contudo, o valentão diz que ele não é um monstro. Monstros são feras com as quais nós não conseguimos nos comunicar. Mas, se eles conseguem conversar, então tá tranquilo. O bully se aproxima do peixe e fala que, se Xion não quer ser seu pai, ele será. Ele diz que Xion só sabe fugir dos problemas, logo não pode ser um bom pai. O valentão vai mostrar pro peixe que é possível ser feliz mesmo sem uma família. Essa bosta vai me fazer chorar, é? Algo curioso da história é que o peixe sempre fala sobre um velho chamado Hashirogata, que ensinou um monte de coisas pra ele. Falou que um filho deve ajudar seu pai e vice-versa, ensinou sobre o mundo dos humanos. Ele parece ser um personagem importante, mas como os dois moleques cagam pra isso, vou cagar também. A verdade é que Xion fica aliviado de não precisar cuidar do bicho. Porém, toda essa conversa faz o valentão se atrasar pro seu trabalho de entregador de jornal. Logo, ele pede ajuda pro Xion. Nosso herói aceita ajudar e volta pra pegar a bicicleta que o peixe usou. Assim que o trabalho acaba, Xion pergunta se o valentão quer mesmo cuidar do peixe. Ele diz que agora deu sua palavra e não pode voltar atrás, e que Xion deveria seguir seu coração de vez em quando. Eles cobrem o bicho com um moletom para disfarçar sua aparência, e, mesmo sendo um peixe, ele diz que o casaco do bully tá fedendo, que fase. No caminho de volta, Xion conta que fugiu de casa. O valentão fala que ele sempre foge e conta como foi a primeira vez que bateu no seu colega, onde Xion correu tanto que só foi encontrado 3 dias depois numa delegacia. Até o peixe dá risada. O bully fala que, se Xion quiser, ele pode ficar na casa dele também. Porra, que cara humilde. Era a história dele que eu queria ver, pô. Não a do Xion. Os três conversam e riem bastante. Xion se pergunta quando foi a última vez que se divertiu tanto assim. Mas, mesmo nesse momento tranquilo, tem algo importante que o bicho escroto queria falar pro seu pai. Ele quer agradecê-lo por ter lhe dado uma vida. Xion freia bruscamente e segura suas emoções. Logo em seguida, ele fala que eles precisam dar um nome pro bicho e cria o nome Salman. Todos gostam e assim, a jornada desses 3 bisonhos começa. Entretanto, também é nesse momento que seus problemas começam. O valentão mora numa casa enorme, mas só ele e seu avô vivem aí. Por isso ele consegue levar os dois para o seu quarto sem serem vistos. Seu colega foi fazer um café da manhã. Logo, Xion pode finalmente descansar e absorver tudo o que aconteceu, até o Salman começar a fumar 10 cigarros de uma vez. O peixe já conhece muita coisa do mundo dos humanos, tudo graças ao Hashirogata. Quem é essa lenda, cara? Os dois decidem matar a aula e conversam sobre a menina da classe deles que sempre ajuda o Xion. O valentão fica zoando ele por gostar dela, da sua bela comissão de frente e do seu rosto angelical. Contudo, Xion diz que, pelo modo como ele fala, é o valentão que deve amá-la. Ele fica bravo, porém, antes de bater no seu amigo, se lembra de algo que queria mostrar pra ele. Um DVD mais 18 de uma mulher que parece muito a colega de classe deles. Os dois assistem, mas quando chega na parte boa, Xion pula na frente da TV e fala pra pararem de ver em respeito à menina. O valentão reclama porque estava quase ficando excitado, mas quem tá mesmo excitado
é o Salman. Ele fica arrepiado e sente que vai explodir. O valentão empurra Xion na frente dele, falando que, já que é o pai, então ele deve resolver. Contudo, Xion não consegue fazer nada, porque Salman goza. Se você não quer que o Salman te deixe todo melado também, já se inscreve aí. Os dois ficam sujos e tomam banho. O valentão fala pro Salman se desculpar por ter feito um bucaque com seu pai. Sabe, às vezes eu repenso muito sobre a minha vida, tá ligado? Tipo, minha família fica curiosa pra saber qual é o meu canal no YouTube que tá crescendo e tal, mas eu nunca vou poder mostrar pra eles, sabe? É foda. Bom, voltando. Salman pede perdão pro seu pai por ter gozado na cara dele. Ah, pelo amor de Deus! No fim, tudo se resolve. O Bully traz cerveja pra eles, mas Xion não bebe. Entretanto, quando o Bully diz que agora os dois devem proteger o Salman, Xion decide beber pra selar a amizade deles. Os três se divertem, mas acabam fazendo muito barulho e o avô do valentão ouve. Ele fica puto por seu neto ter matado Aula e vai até o quarto dele pra ver o que tá acontecendo. Eles ficam muito assustados, pois não têm ideia de como vão se esconder. O avô entra no quarto, vê Ginji, sim, esse é o nome dele, bebendo e fumando e dá um socão na sua cara, fazendo o coitado apagar. Vendo isso, Xion fica chocado. Tão chocado que esquece de se esconder direito e o velho descobre ele ali. Ele pergunta quem o Xion é. Ele responde que é amigo do Ginji. O velho não acredita e diz que ele é um ladrão, mas antes que possa arrebentá-lo na porrada, Salman interfere. Do nada, o valentão acorda. Ele fica nervoso, pensando que o pior pode ter acontecido. Contudo, Xion explica que, na real, foi tudo ao contrário. Quando eles descem pra sala, o velho e o Salman estão se divertindo juntos. Porém, seu avô só tá sendo gentil porque acha que Salman é o peixe-rei, personagem de uma lenda da cidade que aparece de vez em quando para passar uma mensagem de Deus, onde é preciso evitar o rio, blá blá blá, enfim, coisa de velho. O importante é que ele ficou de boa com a presença dos dois. Eles sobem de volta pro quarto e falam sobre como o avô do Ginji é legal, o que faz com que Salman comece a sentir falta do velho Hashirogata. Mas ele tem o WhatsApp do velho, então eles decidem mandar fotos para mostrar que o peixe tá bem. Ginji fala pro Xion pegar as coisas dele na sua casa, afinal sua mãe deve estar preocupada. E amanhã os dois devem voltar para a escola. Xion fica bem chateado. Agora que tá feliz de novo, ele não quer mais ver sua família, mas mesmo assim ele concorda. Enquanto isso, a amiga do Xion vai até sua casa. Seu padrasto atende a porta. Ela provavelmente vai falar que seu filho faltou aula, esperando alguma justificativa ou preocupação. Entretanto, o padrasto do Xion é um cara muito mais problemático do que parece. Ela fala que tá preocupada com Xion, mas o padrasto não parece se importar, o que deixa ela bem confusa. Parece que ele tá feliz por seu afilhado ter sumido. Saindo da casa deles, a menina se lembra de quando Xion sumiu por muito tempo da última vez e acha que isso tem a ver com o Ginji, então ela decide visitar ele no dia seguinte. Mal sabe ela que pode encontrar algo muito mais bizarro do que seu amigo. Na casa do Ginji, Salman dormiu, eu acho, e os dois refletem sobre tudo o que aconteceu, sobre como mesmo o peixe sendo esquisito, ele conseguiu unir os dois que antes se odiavam. O valentão começa a chorar, falando que se arrepende do que fez com Xion. Ele diz que tá tudo bem e todos vão dormir. Naquela noite, nosso herói sonhou que era seu aniversário e todos da sua família estavam comemorando e rindo. Porém, ele não estava lá, apenas observava tudo de longe. Era como se sua família fosse mais feliz sem ele. Mas, mesmo querendo evitar ao máximo, vai chegar a hora onde os problemas familiares do Xion vão voltar para atacá-lo. Literalmente. A colega de classe dos dois consegue chegar perto da casa do valentão. Contudo, ela ouve gritos de socorro e a voz do Xion vindo de lá. Com medo, a coitada sai correndo, imaginando o pior. Mas esses gritos eram do Salman, que estava com uma infecção anal depois de dar à luz para outros peixes. Eu perdi alguma coisa? Que porra tá acontecendo? Salman fala que dar à luz não é fácil e fica grato pelo que sua mãe passou para lhe dar a vida. Por mais que o contexto desse pensamento seja esquisito, ele faz Xion lembrar da sua mãe
e de que não fala com ela faz tempo. Salman deve ficar de repouso até a ferida sarar e, em hipótese alguma, ele pode coçar o ferimento, senão vai sangrar até a morte. Ginji vai para a escola e fala pro Shion ir para casa pegar suas coisas. Entretanto, agora Shion tá feliz em voltar para casa. Depois de tudo que aconteceu, ele tá decidido a falar direito com a sua mãe. Seu amigo fala pra, antes dele vazar, colocar o DVD da menina, já que vai ficar sozinho. De início, Shion fica puto, mas depois ele pensa melhor na ideia. Salman tenta dar um jeito de não coçar a ferida. Ele vê algumas cordas por perto e resolve usá-las. De repente, a colega deles chega na casa. Ao entrar no lugar, ela escuta alguém pedindo ajuda. Enquanto isso, Shion tá vendo tal vídeo, de fone. Essa é a receita pro desastre. A menina vai socorrer quem tá pedindo ajuda e, ao ver quem é, dá um grito. Mesmo de fone, Shion consegue ouvir, o que deixa ele muito assustado. Ela se assusta com o bicho bizarro amarrado na mesa. Salman acha que ela é uma convidada e tenta sair para dar oi. Contudo, ele acaba caindo em cima dela. Nessa hora, Shion aparece. A menina, que se chama Samon, fica assustada e sai correndo, mas Shion segura ela e diz que vai explicar tudo. Porém, antes, precisa parar o sangramento do Salman. Sua colega ajuda ele e até fica de boa com o fato de ter uma criatura bizarra na sua frente. Tão de boa que ela olha pro Shion e fica atraída pela determinação dele. Após tudo ser resolvido, Salman se introduz pra menina. Ela continua confusa sobre a situação, mas fica aliviada pelo Shion estar bem. Shion fala tudo o que aconteceu e pede pra Samon prometer que não vai contar pra ninguém. Ela promete. No entanto, quando coloca seus óculos e vê direito a cara do Salman, ela vomita e sai correndo. Será que ela vai mesmo cumprir a promessa? Na escola, Ginji acha estranho que a Samon tenha faltado à aula e começa a se preocupar. Talvez ele já tenha percebido que algo muito ruim aconteceu. Shion vai pra casa pegar suas coisas. Ele tá muito animado por hoje ser seu aniversário, porém volta a ficar triste pois se lembra de quando era criança e prometeu passar todos os seus aniversários com a sua mãe, uma promessa que ele não pôde cumprir. Ginji acha estranho sua colega mais estudiosa faltar e pergunta o motivo pro professor, mas ele não sabe. Só pra ver se tá tudo certo, ele pergunta sobre o Shion. O professor fala que o pai dele ligou dizendo que o menino tava resfriado, o que deixa Ginji confuso. Só pra ter certeza de que tudo tá certo, ele resolve vazar da escola e ir ver o Salman. Mal sabe o coitado que o Salman decidiu dar uma de ET e se vestiu de humano, mais ou menos, para poder sair na rua e ir ver o Shion. Chegando na sua casa, Shion acha estranho que não tem nenhum carro na garagem e parece que não tem ninguém. Ele fica bem deprimido por não poder passar seu aniversário com a sua mãe. Mesmo assim, nosso herói rapidamente pega todas essas coisas e vai embora. Bom, quase todas. Na verdade, faltam dois objetos bem importantes. Uma é a foto com seus antigos amigos, que ele decide deixar ali mesmo, como se finalmente tivesse seguido em frente. Além disso, ele também deixa uma mensagem para sua mãe falando que tá bem, mas que nunca mais vai voltar. No entanto, tem uma última coisa que ele se esqueceu: a foto da Samon. Shion volta pro seu quarto para tirar ela de lá, mas não a encontra, porque quem pegou ela foi seu padrasto, que estava em casa. Shion nota que seu padrasto tem um olhar mais louco do que o normal. Ele tenta pegar a foto, mas é inútil. O adulto fala que seu afilhado parece um bebê chamando pela mãe e que ela não vai voltar tão cedo porque foi fazer compras com as crianças. Ele pergunta o que Shion espera atingir com a sua amiga. Afinal, ele é um fracote e as mulheres só gostam de homens fortes, igual a sua mãe, o que faz Shion lembrar daquela cena. Parecendo um mafioso, seu padrasto ameaça Shion sutilmente, falando que viu um programa sobre uma espécie de macaco do Sri Lanka que, se vencem um macho numa luta, eles tomam sua esposa e matam os filhos que ela teve com o outro, pois só os descendentes do vencedor podem existir, dizendo para o seu afilhado ficar muito agradecido por não ter matado ele. Shion sai correndo, contudo, assim que abre a porta, ele dá de cara com a sua mãe. No desespero, ele se tranca no banheiro e começa a chorar. Seus pais tentam tirá-lo de lá, mas toda essa situação deixa Shion maluco. Ele sai do banheiro e começa a cantar uma música que cantou com Salman, até que sua mãe dá um tapa na cara dele e diz que estava muito preocupada. Os dois se abraçam e choram. Enquanto isso, Ginji está voltando
correndo para sua casa. Porém, quando vê o Salman montado num cachorro, ele corre atrás do seu amigo. Um tempo se passa e Ginji e o Salman chegam na casa do Xion. Eles vão ver como seu amigo tá, pensando que, se ele tá feliz com sua família, eles devem deixá-lo em paz. No entanto, ao ver o clima tenso que tá na casa e a cara de tristeza do seu amigo, eles decidem invadir o lugar e salvá-lo. Contudo, nenhum deles estava preparado para o que ia acontecer. A mãe do Xion tinha comprado um bolo de aniversário para ele, mas ficou destruído depois da confusão. Seu filho não quer comer o bolo, entretanto o padrasto força ele a comer enfiando um pedaço dentro da sua goela. Sua mãe fala para ele parar, porém o maluco bate nela e diz que está ensinando uma lição para o garoto. As crianças começam a chorar, mas Xion usa sua melhor arma, a língua afiada que ele tem para falar a verdade para as pessoas. Ele diz que seu padrasto tem medo dele, sabe que Xion vai voltar mais forte para se vingar e que, no fundo, ele é fraco. Nosso herói diz que, mesmo sua vida tendo ficado pior por conta do seu padrasto, ele é grato, pois agora ele tem um exemplo de merda que não deve seguir. O padrasto começa a bater nele, até que, de repente, todos ouvem um barulho na janela. O maluco vai checar, mas era só um cachorro de rua. Só que quando ele se vira, Salman e Ginji entraram na casa. Salman fica puto com a situação e todos ficam assustados com a sua presença. Porém, Xion afirma para todo mundo que ele é seu filho. A criatura desafia o padrasto para uma luta de sumô. Ok, contudo, o padrasto começa a bater nele sem dó. Ginji tenta ajudar, mas apanha também. Vendo isso, Xion fica puto e vai em direção ao padrasto com tudo, derrubando ele. Só que nessa queda, ele bate a cabeça na quina da mesa e morre. Com a morte do homem, Salman fica feliz, mas Xion fica apavorado. Não só ele, sua mãe também fica. Ginji fala pro seu amigo fugir que ele e o Salman vão cuidar de tudo. Nosso herói sai correndo, chorando de novo. Ginji fala pra mãe do Xion ligar pra uma ambulância. Ele explica pro Salman que Xion teve que matar seu pai para protegê-lo, o que faz com que o peixe comece a entender a gravidade da situação. Ele vê os irmãos do Xion, entende que eles são seus tios e fica muito feliz. Tão feliz que até... Ah, não. O protagonista da história segue correndo, mas ele desaba no chão e começa a sonhar com a Samon. Ela conta pra ele um mito grego onde o filho mata o pai e diz que vai tudo ficar bem se eles ficarem juntos. Xion se sente aquecido, no entanto, ele tá no meio da nevasca. Por sorte, alguém o encontra, mas não é sua amiga. É o velho Hashirogata. Finalmente vamos ver quem é esse cara. Mas que porra. De volta na casa dos pais, Salman não faz o que achavam que ele ia fazer. Na verdade, ele envolve o padrasto em um líquido estranho e o abocanha. Enquanto isso, Hashirogata carrega Xion para casa. Mas ao ver as ambulâncias indo até lá, ele fica preocupado. Salman engole o padrasto e caga ele, novo em folha. O homem tá vivo e curado. Infelizmente, isso exigiu muito do Salman e, sangrando pra caramba, ele desaba no chão. Xion acorda em algum lugar e Samon tá na sua frente. Os dois conversam e ela fala pro Xion voltar pra casa e pedir desculpa pro seu padrasto. Contudo, ele diz que desculpas são inúteis agora, pois ele o matou. Entretanto, nosso herói se lembra do seu sonho e diz que se ele e Samon ficarem juntos, tudo vai dar certo. Mas, antes que possam se beijar, o padrasto encontra eles e diz pro Xion que o Salman tá em perigo. Quando eles chegam em casa, Ginji tá chorando e Salman tá murcho. Xion começa a chorar pensando em tudo de bom que Salman fez e como ele mudou sua vida para melhor, dizendo que o avô do Ginji estava certo. Ele realmente era um presente de Deus. Porém, do nada alguém grita: "Esquente o banho!" O Hashirogata aparece. Eles esquentam a banheira e colocam Salman dentro. Hashirogata diz que agora só depende dele. Ele pergunta se Xion é o tal pai que Salman procurava. Xion confirma e Hashirogata diz para ele entrar na banheira e tentar falar com seu filho para ele voltar. Na banheira, Xion fala que, no começo, achava Salman horroroso. Contudo, graças à sua gentileza, pouco a pouco foi se abrindo para ele. Ele tem uma reflexão interessante, pensando que talvez seu padrasto seja daquele jeito porque, em todos esses anos, Xion nunca se abriu verdadeiramente com ele. Quando o viu no meio da neve, seu padrasto parecia outra pessoa, preocupado e demonstrando emoções. Xion comenta que, com Salman a seu lado, ele pode enfrentá-lo. Mas agora...
Nosso herói desaba a chorar, falando que era para eles estarem juntos para sempre, que Salman disse que um filho deve sempre estar presente pelo seu pai e pede para que ele não o deixe sozinho. E então, Salman volta. Todos ficam felizes e decidem comemorar o aniversário do Xion e a ressurreição do Salman. Eles se divertem, porém do nada, Hashirogata diz que os dois têm que ir embora. Ele veio levar o Salman, pois o irmão dele precisa de ajuda. Todos vão até o rio e Xion se despede do seu filho. Ele pede para Salman voltar em segurança. Salman diz que se Xion tiver algum problema, pode ligar para ele. No fim, Ginji fala pro seu amigo que tá tudo bem. Eles vão se ver de novo. Afinal de contas, eles são uma família. Contudo, lembra do que eu falei no começo, que o final justificava toda essa bizarrice? Pois é, no fim do mangá tem um pós-crédito com os atores. Eles contam um pouco sobre os bastidores da história. Xion, ou melhor, Satomi, fala que sua cena mais difícil foi a da neve. Ginji, ou Takumi, fala que foi difícil interpretar um menino do ensino médio, sendo que ele tem 28 anos. Isso explica muita coisa. E Salman, ou Terada, diz que sua cena mais difícil foi a do parto. Vemos como é o autor e ele se despede. Mesmo sendo um mangá idiota, feito para dar risada, acho que tem lições muito interessantes nele. Por exemplo, não acho que o padrasto tá tão errado. É preciso ser forte no mundo de hoje. Só não precisa ser um cuzão também. Nesse ponto, o Salman mostrou pra ele o que é a verdadeira força. Mesmo sendo meio inocente, ele sempre buscou ajudar quem estava próximo a ele, por conta dos valores que aprendeu com o Hashirogata. Outra coisa foda é a mudança do Xion, de jovem solitário que fugia dos problemas para jovem maduro que consegue enfrentar seus problemas de frente. E lembre-se, você não precisa de um peixe mutante para mudar sua vida. Basta se abrir mais, conhecer pessoas e ser você mesmo. Assim, a vida ganha um pouco mais de cor. Ou só goze num lago.